importante para a gente. Você já observou? Eu gosto de assistir esse programa policial, né, que passa na televisão. É muito engraçado. O Polícia 24 Horas é um morro de rir. Eu e minha filha, a gente senta e fica assistindo aquele programa morrendo de rir dos ladrões, né? Porque o ladrão, o engraçado é porque ele nunca roubou o carro, ele sempre pega o carro do tio, né? É do meu tio, né? Cadê o documento? Ele está com o tio, né? Nunca ele rouba, é sempre do tio, é sempre de alguém. Aí depois, o engraçado é o seguinte, o policial fala assim, você já foi preso? Ele já? Qual artigo que você foi enquadrado? Ah, 155, 157, 158, 9, não sei o que e tal. Aí eu fico olhando assim, caramba, para mim, eu não entendo esses números. Mas o ladrão parece que é um advogado, né? Ele sabe de toda a lei, né? Caramba, ele conhece o advogado. Pois é. Ele conhece todos os artigos do Código Penal e eu fico olhando assim, caramba, o cara não fala nem assim, não, eu fui preso por roubo, não, ele fala o número do artigo. Né? Caramba, o cara é estudado, gente. É mesmo? É engraçado, eu fico olhando assim, e é geral, né? Você não vê que é um que fala assim, é geral. Não. Experiência. Aí o que acontece? Eu acho que esses caras ficam estudando o Código Penal para saber os artigos. É mesmo? Não, eles falam para. Aí a gente vê nesse exemplozinho prático que a lei se aplica para o transgressor. Entende? Eu não estou preocupado se beber e dirigir, o governo vai dar 10 mil reais de multa. Por mim pode dar 1 milhão, eu não bebo. Entende? Aí eu fico vendo quem é que está aqui, que fica assim, mas está muito pesada essa lei está pesada. Quem é que fala isso? Quem bebe, quem dirige, quem bebe dirige, entendeu? A pena é para transgressor. Nós, a igreja de Deus, devemos sempre ter a lei de Deus diante de nós, para a gente saber o quão pecador somos, para que continuamente possamos nos arrepender dos nossos pecados. Amém. Qual é o problema? O problema é que nós queremos o pecado conforme a nossa interpretação de pecado, conforme a nossa justiça. Aí a gente faz o quê? Quando o pastor fala assim, fecha os seus olhos e vamos sondar, vê se há algum pecado em você. Para você saber se há pecado em você, você tem que abrir a lei de Deus e ler. Deixa eu ver, isso aqui eu estou errando. A gente não faz isso. Quando o pastor fala assim, sonda, veja se há algum pecado em você, o que você vai fazer? Você fecha os olhos e você não deixa eu ver. Entende? Eu estou usando o critério do meu senso e não da palavra de Deus. Esse é o problema. Aí a gente vai tomar a ceia do Senhor. Avalie o homem a si mesmo. Eu acho que eu não tenho pecado. Não tenho. Eu acho que eu não fiz nada de errado. A nossa justiça que está sendo, entendeu? Está pautado na minha interpretação, que é certo e que é errado. Mas será que a sua interpretação do certo e errado está certo? Mas se o Espírito Santo nos convence do pecado também, não é uma forma de você, automaticamente na sua avaliação pessoal, ele vai te mostrar, ó, isso você fez é certo, isso você fez errado. Boa, bem colocado. Só que um detalhe, o Espírito Santo, ele trabalha a partir da palavra de Deus. Entende? Então o que acontece? O Espírito Santo é quem me convence, mas a lei está escrita. Então veja só, porque eu posso ler a lei de Deus e falar assim, não, esse aqui era para antigamente. Não, terás nos deuses de antigamente. Não, esses deuses aqui na verdade. Por exemplo, você chega para uma pessoa idólatra. Tem um primo que é muito idólatra. E aí eu fui falar com ele sobre idolatria. Ele fala, não, Santo Antônio não é idolatria, não, que é isso? Eu me curvo diante dele com respeito. Não é por adoração. Entende? A pessoa sempre vai, ela não está convencida. Ela lê a letra, mas ela argumenta em cima da letra para arrumar sua desculpa. Mas aí não é falta do Espírito Santo. Aí é a falta do Espírito Santo. Né? Nisso aí, Fábio, é que é o ponto. Porque, por exemplo, você só tem o conhecimento teórico da lei, mas você não tem o Espírito que transforma a lei em vida na tua vida. Então é fundamental, foi muito bem colocado isso por você, fundamental a gente ter o Espírito Santo.
Mas é óbvio que a gente precisa ter o Espírito Santo a partir do conhecimento da palavra de Deus. Escondi o que no coração para não pecar contra Deus? A tua palavra. É tanto que a letra marca o Espírito. Porque se você ler a Bíblia sem o Espírito Santo, ele também é o Espírito. Exatamente. Esse é um ponto bem observado. Então, olha só. Tendo em vista que não se promulga lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes da lei. Então você tem aqui, né? Para os pecadores, tá? Então ele se opõe a essa doutrina. Que sã doutrina é essa? É a lei de Deus, segundo o Evangelho da glória de Deus bendito, do qual foi encarregado. Então, gente, é importante a igreja estudar a lei de Deus. É importante a gente ter a lei no nosso coração, porque a lei vai dizer se nós somos justos ou não. A lei não é para justo. Não é para justo. Porque o justo vai ler a lei e fala assim: mas isso aqui eu não pratico. Entendeu? Não, aqui, não terás outros deuses. Não, meu Deus é o Senhor, o único Senhor. Não posso diante de outros deuses. Não farás para ti imagem de escultura. Eu não faço imagem de escultura. Entende? Você vai ler a lei e você vai. Se você estiver cometendo algum pecado ali, cobiçando as coisas do próximo, você vai falar: Senhor, isso aqui eu tenho feito. Aí precisa do Espírito Santo para mostrar a você onde a cobiça tem acontecido na sua vida. Porque às vezes acontece de uma forma bem sutil, né? Aí você vai: ixi, cobiçando. Estou falando mal do meu próximo. O Espírito Santo vai mostrando a você a verdade. Você vai se arrependendo, joelhando, pedindo perdão a Deus, chora diante do Senhor. Acabou. Livres. Tá bom? Então vamos lá. Sou grato, verso 12, com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério, a fim que no outro tempo era blasfemo, perseguidor e insolente. Mas eu tive misericórdia e pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça do nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Paulo, então, ele está dizendo assim a Timóteo: Timóteo, fica em Éfeso, trabalha lá com eles, ensinando de fato a eles sobre a sã doutrina, a partir da lei. Mostra para eles que eles estão querendo ensinar a lei, mas de uma ótica errada. Eles estão fazendo errado, eles estão ensinando errado, eles estão achando que a coisa é por genealogia, e não é por genealogia. Trata isso lá com eles, acerta os ponteiros lá e saiba e mostre para eles que o propósito é que o Evangelho chegue a eles pela fé e pelo amor em Cristo Jesus, para que a lei tenha vida neles. Faz isso, Timóteo, porque essa palavra é digna de toda aceitação. Porque eu quero falar para você que eu não era digno de viver o Evangelho, mas agora eu sou, porque Cristo dispensou a mim o seu amor e a sua fé. Olha que coisa interessante. Paulo está dizendo que é por causa de Cristo Jesus que ele tem fé e amor. A fé e o amor não foi algo que eu provoquei em Deus, foi algo que Deus me deu. Gente, é importante a gente entender uma coisa: não há nada que nós possamos fazer para produzir salvação. Ninguém produz salvação. Entende? A salvação é um ato divino. Ela vem de Deus. Agora, uma vez salvos, e nós somos salvos por causa desse ato do amor e da misericórdia de Deus, uma vez salvos, nós vamos desenvolver a salvação que começou em nós. Porque a salvação não é um ato único, ela é um processo, ok? Ela começa na minha fé em Deus e ela precisa ser desenvolvida até o ponto de eu me tornar filho de Deus. Porque somente o salvo é filho de Deus. A salvação é um processo.
A Bíblia diz que não é quem crê em Jesus que se torna filho de Deus. Quem se torna filho de Deus, segundo o apóstolo Paulo? Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus. É a diferença. E Paulo vai dizer isso. Todo que crê está, segundo o apóstolo Paulo, predestinado a se tornar filho de Deus. Todo que crê está predestinado a se tornar filho de Deus. Está em João 12, né, pastor? Oi? Que o receber Deus poder se tornar filho de Deus, né? Isso. O senhor está falando. Exatamente. Né? Por isso que ele vai falar lá, portanto, os que de antemão conheceu, também os predestinou. Quem foi que ele predestinou? Os que de antemão conheceu. Entendeu? A fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. Então o propósito é que nós sejamos filhos de Deus a partir de Jesus Cristo. Então a fé, ela vem em nós aqui por meio de Jesus. E o que Jesus veio fazer? Jesus veio dar a fé a todos os homens. Tá? Produzir a fé em todos os homens. A fé e o amor não é para alguns, é para todos. Tá? Importante a gente entender isso também. Verso 16. Mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo, sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então a gente vai ver a missão de Jesus. Quando Paulo fala de Cristo, Paulo sempre está falando de Jesus Cristo com a missão de Cristo na terra. Jesus sempre está falando da missão de Jesus, porque é assim que Jesus deve ser apresentado aos homens, pela sua missão, pela sua função, tá? Cristo deve ser apresentado a seus homens. Porque o grande problema é que nós queremos apresentar um Cristo que há de ser revelado, entendeu? Aí a gente confunde o meio de campo, porque quando eu quero apresentar para o mundo o Cristo que há de ser revelado, o Cristo que virá, eu confundo a cabeça dos homens, porque os homens não conseguem entender o Cristo que voltará. Porque o Cristo que voltará será o Cristo juiz, será o Cristo que vai reinar sobre todas as nações da terra, será o Cristo que vai vir para julgar as nações e subjugar Satanás. Não é apenas uma questão de entender que ele vai vir. A gente precisa entender que Paulo vai fazer uma separação muito clara a respeito da pessoa de Jesus, da missão de Jesus, e é esse Jesus, com essa missão que ele vai apresentar. É por isso que Paulo está continuamente dizendo Deus, o Pai, e Cristo, o Senhor. Ele sempre vai apresentar Jesus Cristo como Senhor. Por quê? Porque ele está falando da missão de Cristo na terra. Cristo é Senhor na terra. E mais uma coisa interessante é que ele vai dizer aqui é o seguinte: o papel de Cristo Jesus é produzir salvação e produzir em nós a vida eterna. Esse é o papel de Cristo, a fim de que Deus seja glorificado. Então você vai ver que quando nós falamos de Jesus e quando nós vamos pregar Jesus para as pessoas, a gente tem que mostrar que o papel de Jesus é nos levar a Deus. Sempre, o propósito de Jesus é nos levar a Deus. O propósito de Jesus é nos levar a Deus. Tudo que Jesus realizou teve como propósito fundamental apresentar o Pai. Por isso Jesus falava assim: vai, você quer ver o Pai? Olha para mim. Porque eu e o Pai somos um. Porque a missão de Jesus é apresentar o Pai. A missão de Jesus é tornar Deus conhecido. Por quê? Porque Deus se separou da terra. Quando Deus se separa da terra, pelo pecado, o pecado não separa o homem de Deus. Então vamos colocar aqui, ó, pecado, a terra, né, os homens, a humanidade e Deus. Você tem essa separação pelo pecado. Quando Deus separado do homem, por causa do pecado, o que vai acontecendo? O homem não vai vendo Deus, e à medida que o homem não vai vendo Deus, o que vai acontecendo com o homem? Ele vai ficando cada vez mais incrédulo. Não é verdade? Se, por exemplo, alguém chega e fala assim: olha, existia um homem no passado chamado Bartolomeu.
Para o filho de Bartolomeu, isso é uma realidade, porque o filho de Bartolomeu teve contato com Bartolomeu. O neto de Bartolomeu também é uma verdade. O bisneto de Bartolomeu também acreditou, mas o tataraneto só vai ter a sombra. Quando chega nos nossos dias, vamos dizer que tem aqui alguém que tenha sido dessa linhagem de Bartolomeu. Aí a gente fala assim, olha, teve um homem chamado Bartolomeu, você não sabe nem quem é da linhagem dele. E você ainda vai colocar em xeque se realmente esse Bartolomeu existiu ou não. Estou falando Bartolomeu da Bíblia, um nome aleatório que eu soltei. Existiu um homem chamado Bartolomeu. Existiu mesmo? Será que não é fábula? Será que não é lenda? Está entendendo? Porque quanto mais distante nós estivermos da pessoa, maior a incredulidade do nosso coração. Entende? Como Deus se afastou do homem por causa do pecado, ou o homem se afastou de Deus, como vocês preferem, por causa do pecado, o que houve? A distância está produzindo incredulidade. É por isso que a tendência é o mal aumentar na terra. Porque à medida que eu não vou vendo Deus, eu preciso criar parâmetros de fé. E a minha fé vai ser produzida pelo meu senso de verdade, de certo. Entende? E aí eu vou criar o meu Deus. E aí eu vou ter uma visão desse Deus. E vocês podem ver que a igreja está pegando uma coisa. Você já observou que a gente nunca confronta os deuses das pessoas? A gente nunca confronta os deuses das pessoas. A gente faz o que com as pessoas? A gente fala assim para elas, aceita Jesus para você se aproximar de Deus. Aí a pessoa se converte para se aproximar do Deus que ela tem aquele conceito dela. Ela tem um conceito formado de Deus nela. Mas aquele Deus que ela tem formado, a gente nunca chega e fala assim, você sabia que você pode estar tendo outro Deus na sua vida que não é o Senhor? Quem é o Senhor? O Senhor é o Deus Altíssimo. Deus Altíssimo eu sei que Ele é. Mas será que o conceito de Deus que ela foi formada ao longo dos anos é o conceito bíblico, é o correto? Entende? Vamos ser mais específicos aqui para ficar mais claro. Você, quando você era criancinha, certamente você ouviu falar de Deus pelos seus pais. Só que nem todo mundo aqui teve pais cristãos. Que tipo de Deus o seu pai passou para você? Papai do céu. Aquele papai do céu. E você vai formando na sua infância aquele conceito de Deus. Você vai crescendo com aquele conceito de Deus. Talvez você tenha se convertido com aquele conceito de Deus. Talvez você tenha aceitado Jesus para se aproximar desse Deus que você formou o conceito na infância. E quem chegou para você e disse assim, olha, você precisa abandonar esse Deus. E você precisa se converter ao Deus verdadeiro, ao Deus da Bíblia. Entende? Porque existem características dos nossos deuses que não estão na palavra de Deus e que precisam ser conformados à palavra de Deus para que a gente possa entender Deus. Obviamente, Deus não pode ser definido porque Ele é eterno, né? Então eu respeito o conceito que você tenha de Deus, porque o que acontece? Eu acredito que a igreja é isso, é uma comunidade onde cada um vai ter uma revelação de Deus. Pois é, aí quando eles falam nesse ponto, que a não ser que seja uma revelação do Espírito mesmo, e aí é algo pessoal mesmo, eu vou sempre cair numa interpretação, numa linha interpretativa. Vai ser do meu pastor, da minha própria interpretação da Bíblia, que já vem traduzida, então também no seu hebraico, não sei exatamente o que está escrito ali. E mesmo que vocês que sabem o hebraico, você leu a palavra, você tem uma revelação daquela palavra, que não é a mesma que a Cláudia tem, né? E então assim, vai ser sempre uma interpretação. Na verdade, vai acabar que, no fim das contas, a não ser que a gente confie estritamente que o Espírito vai revelar aqui em Deus para a gente, vai ser sempre um Deus pessoal. Né? Exatamente. Só que tem algumas deixas interessantes aí. Paulo sabia que isso estava incorrendo. O que Paulo vai falar? Gente, nenhuma interpretação da Bíblia pode ser
nenhuma leitura, nenhum entendimento, discernimento da Bíblia pode ser de particular interpretação. O que a gente tem que fazer? A gente precisa da igreja. Porque, por exemplo, como Deus é eterno, e como a gente acredita no Espírito Santo, que aí eu quero voltar no ponto do Espírito Santo, porque é fundamental, porque é o Espírito quem vai revelar a Deus. A partir do momento em que nós nos arrependemos dos nossos pecados pela lei de Deus, clara para a gente vê que a gente é transgressor da lei, a gente se arrepende, o Espírito de Deus vem para dentro da gente, e agora nós nos tornamos uma comunidade que vai continuar aprendendo de Deus. É bem verdade que se a gente juntar todos os conceitos que a gente tem de Deus aqui, a gente vai ter um conceito ainda muito mínimo de Deus, porque nós estamos falando de um Deus eterno. Deus tem facetas que a gente nem imagina. Então, o grande problema da teologia é que nós queremos conceituar Deus. Deus é assim e assim assado. E pronto, Ele é isso. Mas Ele não é isso. Deus é transcendente. Eu não consigo defini-lo. Eu não consigo encaixotá-lo. Eu não consigo dizer Ele é sim. Porque Ele vai sempre me surpreender pela sua magnitude. Porém, pela palavra de Deus eu tenho norte. Entende? Eu vou ter sempre um norte. E é nesse norte que nós, a igreja, precisamos nos pautar. Ah, mas tem as interpretações? Tem. Mas se você observar, mesmo com todas as interpretações, a essência ela manteve-se intacta, pura. Entende? O que você vai ter na Bíblia, são alguns detalhes que são importantes para a nossa fé. Mas a essência, o fundamento que a gente precisa para conhecer Jesus e conhecer o Pai, eles foram conservados ao longo da história intactos em qualquer tradução. Você pode pegar uma Bíblia na linguagem de hoje, e se você estudar a Bíblia na linguagem de hoje, você vai ver que ela está mantendo a sua essência a respeito de Jesus e de Deus da mesma forma que no hebraico, no original. Você pegar uma Septuaginta, por exemplo, que foi traduzido do hebraico para o grego, você pegar uma própria Tanakh do hebraico, você vai ver que mesmo no Antigo Testamento, tudo, a essência de Deus se mantém. Você vai ver que é o Deus da palavra, que Ele é o Criador dos céus e da terra. Você vai ver que essa essência, ela foi mantida. O que muda? Os detalhes. Os detalhes, eles são importantes? São importantes. Mas o fundamento, a essência, ela mantém-se absoluta em qualquer tradução, em qualquer idioma, em qualquer tempo na história. Então, por isso é que a Bíblia ela é digna de credibilidade. Por isso que a Bíblia é digna de credibilidade. Tá? Mas, e é por isso que os intérpretes da lei... Falou, né, pastor? Tem um ditado que diz que o diabo está nos detalhes. É isso aí, o diabo está nos detalhes. Os intérpretes da lei, Paulo, por exemplo, aqui, já levantou Timóteo para ir lá corrigir os intérpretes. Eles falam, os caras estão achando que estão interpretando a lei, mas estão vacilando aí, estão pisando no tomate. Vai lá e dá uma corrigida. Então é por isso que é importante você ter o corpo de Cristo. Entende? Porque no corpo de Cristo, um vai edificando o outro. E Paulo vai sempre prezar por isso. Porque, gente, fé individualizada é um perigo. É um perigo. A nossa fé sempre tem que ser coletivizada. Por isso que eu tenho que partilhar com vocês a minha fé, porque nos erros que eu incorrer, você vai ter a argumentação bíblica para chegar para mim e falar assim, ei, mas a Bíblia não fala isso. E eu vou ser obrigado a ouvir o que você está falando, obrigado a concordar com o que você está me mostrando a palavra de Deus. E é assim, o povo que está com o coração contrito, disposto a ouvir e aprender, é esse povo que vai se tornando uma igreja forte. Entende? Se desviando da sua doutrina, porque ela está sempre ouvindo uns aos outros. Por isso Paulo vai dizer, considere o seu irmão superior a você mesmo. Agora aquele que está lá na casa dele e fala assim, não, minha igreja sou eu, que conselho? Não, mas eu leio muito. Mas Paulo também respeitava muito a tradição familiar. Inclusive, Timóteo não era um jovem que não tinha uma família, tinha uma avó e uma mamãe que estava respaldada nas tradições da palavra de Deus. Então, assim, a gente também tem que ver que o pai ou a mãe da gente tem uma tradição na palavra de Deus. Por
nós chegamos até aqui na fé verdadeira, né? Pois eu sei muito bem que se eu estou seguindo o caminho da palavra da verdade, eu tive a voz que oraram por mim, pessoas que oraram por mim, e meus pais que me direcionaram a essa palavra da verdade. Então, Paulo também defende muito isso em relação a Timóteo, né? Lá na frente ele fala da sua mãe, da sua avó, da sua mãe. Foram pessoas idôneas na vida de Timóteo. Pessoas com credibilidade, né? Vamos lá, aí no capítulo 2, vamos lá para o capítulo 2, vamos lá para o capítulo 2, para a gente ganhar tempo aqui. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Gente, eu sei que eu tinha que passar aqui bem corrido, porque tem muita coisa para a gente tratar. Mas eu preciso perguntar isso para vocês. Qual é a diferença de súplicas, orações, intercessões e ações de graças? Melhor, né? A diferença não. Eu quero o conceito de cada uma dessas coisas. O que significa isso? Porque Paulo está falando que isso deve ser a nossa prática. Né? O que ele diz o seguinte, ó, exorto que se use a prática de súplicas. O que é súplica? Pedir, petição. Paulo está dizendo, use a prática de pedir. Pedir é errado? Não. Entende? E às vezes fica crente assim com medo. Mas será que eu posso pedir? Pode, por que não? Pode. Agora, se Deus vai responder, sabe que são elas. Pedir não pode exigir, né? Exatamente. Pedir pode, exigir não. Então você tem que saber de Deus o seguinte, falar, Senhor, olha, eu tenho vontade de ter isso, esse é o desejo do meu coração. Pronto. Senhor, eu quero isso. Se Deus achar que aquele é o momento, que aquilo é a hora, que aquilo vai te edificar, Ele vai te dar. Senão, Deus não é bobo, entendeu? Ele não é tolo, Ele não vai te dar por dar. Não é gênero de lâmpada. Mas Paulo está falando, use a prática de pedir. Ah, então eu posso pedir? Deve. Tá? Use a prática da petição, da súplica. Mas outra coisa, da oração. A oração é interessante porque ele fala de ato coletivo. Sabia disso? Quando Paulo usa esse termo oração, ele está falando, essa palavra no grego é bem difícil de dizer, eu não vou nem arriscar. Mas essa palavra no grego significa estar com outros irmãos, estar junto. A prática da oração pode ser uma prática individual. A súplica, sim, é o seu pedido, é a sua necessidade. Não é um pedido de desejos, né? É pedido de necessidade, tá, gente? Então, lembrar isso também. É aquilo que você tem sentido a necessidade, se apresenta diante de Deus. Ah, eu posso apresentar a minha necessidade? Deve. Agora a oração, como é que funciona? Paulo fala, use a prática da oração. A prática dessa oração, esse termo oração que ele usa aqui, especificamente nesse texto, significa oração coletiva. Junte-se, una-se em reunião. Ou em outras palavras, participe das reuniões de oração. Outra coisa, ele vai dizer, e ele está falando que isso tem que ser uma prática nossa. Intercessões. Aí ele vai falar, a intercessão, ela tem a ver com um diálogo, uma conversa, mas ela também representa uma razão, como se fosse ele coloca aqui, porque o termo aqui da tradução ele coloca entrevista, né? Entrevista. Um encontro, uma entrevista. A intercessão, ela tem esse papel de se preocupar com alguém. Ele coloca entrevista, ele coloca como visita, como se você estivesse em função de alguém. Apresentando alguém. Pode ser apresentando alguém, mas você está preocupado, né? Você está visitando, você está se colocando a favor de alguém. Então tem esse papel. Porque ele vai falar de que você não está sozinho. A ideia é essa, né? Na intercessão eu não estou só. Por exemplo, quando Deus está conversando lá com Caim, onde está seu irmão?
Essa oração de Caim com Deus é uma oração, não seria intercessória, porque ele não está nem aí no momento de matar. Mas em outras situações seria, né, se ele não tivesse matado seu irmão, seria uma intercessão. Aí é um encontro, se apresentar diante de Deus com alguém. Por isso, alguns termos vão dizer até reunião, entendeu? Porque a ideia é não ir sozinho, levar alguém comigo, representar alguém, levar alguém, me reunir, né? Então essa é a ideia da oração, da intercessão. A intercessão é: estou apresentando ao meu irmão diante do altar de Deus. Pode ser, qual foi o termo que você usou? Eu esqueci. Apresentar, não, esse é outro termo. Não esqueci. Intercessões, ações de graças, né? Ações de graças são importantes porque significa gratidão em favor de todos os homens. Então, Paulo está falando, gente, façam isso, tenham isso como vida prática. Orem pelas pessoas. E ele não diz aqui a favor de alguns, ele fala em favor de todos os homens. E ele vai especificar isso, em favor dos reis, de todos os que acham investidos de autoridade, para que vivam uma vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então ele vai dizer que o propósito de Deus é que todos os homens cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E aí ele vai citar aqui, é interessante esse versículo 2, quando ele fala que deve se orar pelos reis, aqueles que se acham vestidos de autoridade, porque ele está fazendo uma citação de Levítico. Se você observar em Levítico, logo no capítulo 1, ele vai falar que Deus quer que todos os homens, ele vai falar da missão da igreja. Levítico trata da missão da igreja. Qual é a missão da igreja? Intercessão. Então ele vai mostrar como que a igreja deve interceder. Para mim, Levítico é um livro que trata do manual do sacerdote. Ele vai falar que nós somos o sacerdócio real. E quem é o sacerdote? O sacerdote é aquele que intercede. Intercede a Deus pelo povo, que apresenta as ofertas no altar em favor do povo. Aí ele vai mostrar detalhadamente como que cada coisa funciona. E ele vai falar que o sacerdote, a função do sacerdote é interceder pelo povo, é interceder pelas autoridades. Paulo está fazendo uma citação de Levítico aqui. E ele está falando para a igreja, orem continuamente, interceda pelo povo, interceda pela autoridade. Ele está citando aqui Levítico, ele está trazendo a memória dele, Levítico, com certeza. Então ele está trazendo aqueles princípios e valores da lei para falar para a igreja, pratique isso. Ore, Timóteo, incentive a igreja a orar, porque Deus se agrada disso, porque Deus quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Verso 5: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então ele está falando, é importante entender o papel missional de Jesus. Se nós não entendermos a missão de Cristo, tudo fica ofuscado. A gente não consegue entender as características de Jesus. Jesus, ele precisava revelar Deus aos homens, e ele precisava revelar Deus em forma carnal. Por quê? Porque Cristo é o Filho de Deus. Porque Cristo é a revelação humana do Pai. Como é que eu conheço o Pai? Por Jesus. Tá? Então ele vai ser o nosso mediador, o qual em si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isso foi designado pregador e apóstolo, afirma verdade no domingo, mestre dos gentios na fé e na verdade. Paulo está falando bem, é por isso que eu me incomodei a pregar aos gentios, porque o evangelho não é apenas para os judeus, não é para o povo escolhido. A salvação veio primeiro para o judeu, mas eu estou incomodado porque o evangelho é para todo mundo. Por isso eu resolvi transpor a fronteira do judaísmo e entrar no meio gentílico e levar o evangelho de Deus a toda criatura, porque
porque Deus quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Se Paulo tinha esse discernimento, nós como igreja devemos continuar essa missão de levar Jesus Cristo a todos os povos em todas as nações. Isso é importante, viu, gente? Agora, ele continua. Agora eu queria que vocês prestassem muita atenção no texto seguinte, que agora vem a revelação de Deus. Agora é bênção, irmãos, olha só. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mão santa, sem ira, sem animosidade, né? Ele está dizendo, olha, levantem as mãos, invoquem, porque eu levantar as mãos não é um levantar a mão como você vê por aí, viu, gente? Uma vez eu estava andando na rua, fui lá na praça do DI, aí eu estou andando na rua, aí tinha um cara no meio da pista, parado no trânsito, e aí ele com a mão estendida assim sobre a loja dele lá, não sei o que, papapá. Não sei se ele está baseado, pensando nesse texto ali, quando ele fez aquela oração. Mas o fato é que ele parou o trânsito ali, porque eu acho que ele foi para o meio da pista ali naquele quadrado ali do DI, e aí ele levantou a mão dele ali, e aí eu estava impedindo os carros de passarem. E ele fazendo a oração dele, levantando a mão. Não é esse tipo de oração que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele está falando em qualquer tempo, em qualquer lugar. Levante as suas mãos santas. Atitude de rendição. Aleluia. Entende? Levanto as minhas mãos. Não levanto as minhas mãos, eu levanto as minhas mãos. Eu me rendo. Senhor, Tu és soberano sobre esse momento. Tu és soberano sobre essa situação. Às vezes a gente está passando uma situação ali, a gente tem que procurar a solução. Ei, está passando uma situação difícil aí? Para. Levanta as mãos. Eu me rendo, Senhor. Eu me rendo diante da tua presença. Eu estou rendido diante do Senhor. Tua é a glória, teu louvor. Tua é a minha vida. Respira. Deixa o Senhor guiar você. Entende? Me adoeceu, não sei o que, estava acontecendo um acidente, o que eu faço com o Senhor, agora eu me rendo. Crente é assim, na hora do sufoco, seja lá que hora for, se renda. Primeira coisa, depois você vai tomar as atitudes. Primeira coisa, se renda. Em todo lugar, em todo momento, levante suas mãos. A gente é ávido, né, de querer fazer, resolver. Isso me fez lembrar uma história que ali naquela região de Gama, Santa Maria, é muito conhecida. Diz que teve uma época lá que um caminhão atropelou uma menininha e ela era filha do pastor. E quando diz que só foram duas menininhas. As duas amiguinhas foram atravessar a pista de mão dadas, o caminhão passou e só ficou as mãozinhas dela, de mãozinhas dadas, né? Essa história é muito conhecida lá naquela comunidade. E aí quando o pai dela, que era pastor, chegou e viu a cena, ele ajoelhou, levantou as mãos e começou a adorar o Senhor. E aí houve um quebrantamento ali naquele local. As pessoas que estavam parando para ver os curiosos, né? O pessoal foi se rendendo ali àquela atitude do pai de adorar o Senhor com só a mão da menina ficou inteira. E assim, essa história é muito conhecida lá nas igrejas. Rendição, né? Esse não deve ser o nosso papel, tá? E aí ele continua dizendo, olha, da mesma sorte, glórias, que as mulheres mas deixa eu aliviar aqui. Você sabe o que significa mulheres no grego? Mulheres. Então são vocês dois. As mulheres no grego significam mulheres. Então são vocês dois. Da mesma sorte que as mulheres, em traje decente, se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro. Você sabe que o ouro aqui no grego, ouro significa cabelo loiro. Estou brincando.
cobrem as mulheres que professam ser piedosas. Agora pode ir pro dois, Olha, gente, deixa eu só fazer um comentário rápido aqui. Isso aqui já é. Muita gente prega sobre isso, mas como a gente está passando em cima de Timóteo, a gente tem que falar um pouco sobre isso. A vestimenta. Ontem eu estava conversando com meu filho sobre isso. O meu filho estava falando assim: pai, eu gosto de me vestir assim, não sei o que. Eu falei: deixa eu explicar uma coisa para você. Se só existisse você no mundo, ele começou a rir. Você ia andar vestido ou pelado? Entendeu? Ia andar pelado. Muito bem. Eu também andaria pelado, porque eu vou ficar usando roupa no calor, e principalmente no calor. Eu vou usar uma roupa para quê? Eu ficaria pelado. No calor você usa roupa para quê? Eu uso roupa para as pessoas não ficarem me olhando. Tudo bem, você está aprendendo. Então, entenda uma coisa. O mundo vai dizer que você se veste para você. A Bíblia me ensina que eu me visto para os outros, para o meu próximo. Eu me visto para apresentar a natureza e o caráter de Deus aos outros. Exatamente, eu desejo todo mundo. Esse é um princípio bíblico, né? Então o que acontece? Tem que se vestir para o próximo. Aí, Paulo vai falar: as mulheres se vistam de uma forma mudeira. Não se vista, sabe, com aquela calça que você precisa de guindaste, né? Vai pular lá de cima, segura, para tirar. Aí são os clientes, né? Não sabe, usar roupa indecorosa. Eu gosto de andar sexy. Que sexy o que, irmã? Irmã, você quer usar roupa sexy? Usa no seu quarto com seu marido. A solteira usa no banheiro. Não vai ter esse negócio não. Porque tem irmã que quer ser sexy na igreja, gente. Você acha o quê? Que Jesus olhou para você e falou: não vai, tá entendendo? Paulo dá essa orientação e fala: não seja assim. Porque, e aí ele vai falar do ministério das casadas. Se você nunca ouviu falar disso, eu vou ouvir agora. As casadas têm um ministério: instruir as solteiras. Entende? Porque a solteira, ela precisa de orientação e de exemplo das casadas. Eu estou falando isso aqui para que a gente possa entender a nossa função, a nossa missão como igreja, que é edificar uns aos outros. Então ele está falando: olha, as casadas não fiquem andando com roupa muito decotada. E também ele está falando aqui: não use vestido dispendioso. Porque tem irmã que de repente vem para a igreja, no culto à noite, desfile de moda. Toda no ouro, tudo, né? Aí esse vestido aqui, irmã, foi uma bênção que Deus me deu, R$10. Entende? Parcelado em 10 vezes. Então assim, vai para a igreja para desfilar roupa. Paulo está falando: gente, não é para isso, né? Se vistam de uma forma modesta. É importante a gente se vestir bem também. Também não vem para a igreja de pijama, pelo amor de Deus. Porque tem umas mulheres que parecem bem de pijama, né? Fala: nossa, irmã, que legal, né? Não, você vem vestida bem vestida, para edificar os outros. Não vem para, sabe, a gente tem que aprender a se vestir para edificar pessoas. Isso o pastor Vlás é muito criterioso, né? E ele fala isso, ele fala assim: meu filho, uma vez eu fui para uma reunião de pastores e ele me mandou ir no lugar dele. Aí eu fui de jeans e tal, cheguei lá na casa dele, né? Para falar com ele: pastor, estou indo lá na reunião e tal. Ele falou assim: meu filho, você está representando, você está me representando e representando a igreja, meu filho. Você vai assim de jeans, Valdemir? Ele falou: não, você é pastor da igreja, você tem que representar a igreja, você não pode andar assim. Por isso que ele anda todo, decadinho, na gravata. Ele tem essa visão, ele está representando a igreja, ele se veste para as pessoas. Eu achei engraçado porque o Azaf não tinha esse conceito, ele ficou abismado, porque ele falou assim: eu vou vestir para agradar os outros. Eu falei: esse é o princípio. Mas pai, isso aí não está errado? Não, errado está você vestir para você, sem pensar nos outros, porque é isso que o mundo prega. Mas o que a igreja prega, o que a Bíblia prega, é que nós devemos nos vestir para os outros. Olha como é que vai mudando o conceito, né?
Tudo bem, gente? Então, ó, vamos continuar. Agora é a vez. O 11 diz assim: a mulher fique em silêncio em todo o tempo. Ele diz assim: a mulher aprenda em silêncio, com toda a submissão. O que é aprender em silêncio? Não significa perguntar, não significa falar. Quando fala em aprender em silêncio, significa que a mulher não deva se... Porque aqui era muito habitual as pessoas aprenderem discutindo, né? Então, sentar e discutir. A igreja tinha esse hábito. Vamos discutir um assunto. Eles sentavam e começavam a debater aquele assunto, conversavam muito. A igreja fazia muito isso. Eles se reuniam para isso. Então, esses debates eram muito comuns. E aí ele está falando, a mulher não entra nesse tipo de debate. Porque ele não queria que houvesse nenhum tipo de confronto entre homem e mulher. Por isso não se deve discutir relação. Exatamente. Porque, gente, é bom a gente deixar bem claro que uma relação, o casamento, é duas partes, né? Disse que uma sempre tem a razão e a outra é o marido. Então, é de duas partes. Então, o que acontece? Olha, a relação, a ideia era não haver aqui, ter uma mulher que fosse tomando frente, na frente de homem, porque Paulo sempre vai preservar isso. Ele fala assim, a mulher não exerce autoridade sobre o homem. Então a mulher não fique em grandes discussões, não discuta, aprenda com submissão, pergunta para o marido em casa, ou seja, pode conversar, discutir com o marido em casa sobre os assuntos bíblicos, mas não na reunião. Porque você vai, não, mas eu não acho, eu devo. Não, a mulher tinha, fiz uma mulher muito desesperada. A ideia é que a mulher seja preservada, porque não é que a mulher aqui, gente, não tenha direito de falar, pelo contrário, o cristianismo, ele abriu desde o seu início, lá em Atos, ele já abriu as possibilidades para a mulher desenvolver o ministério e trabalhar dentro da igreja. Você vai ver isso logo em Atos, no capítulo 2, as mulheres pedindo a sua parte lá no serviço diaconal. Então vai ter isso, e elas vão ser ouvidas. Não é que a mulher tem que ficar caladinha, mas a ideia é o seguinte: na Bíblia, a ideia é que a mulher seja preservada, porque a Bíblia vai enaltecer a mulher. A mulher está acima dessas discussões, entende? Então é papel do homem ensinar a sua esposa, tirar a sua esposa dessas discussõezinhas, dessas coisas, vamos chegar no não, você vai com calma, você vai aprender e vai conversando com a sua esposa, vai orientando a sua esposa em casa. Agora, a sua esposa, ela tem que ser preservada, a imagem dela tem que ser preservada, porque a mulher, ela é a base. A Bíblia vai orientar que a mulher é o fundamento da família. Sabia disso? Eu sei que a gente aprende que o homem é o sacerdote do lar, que o homem é... Mas a Bíblia vai falar outra coisa. A Bíblia vai dizer que a mulher sábia é que edifica a casa. Entendeu? A Bíblia vai dizer que a mulher, quem é o esteio, a base da família. Não o homem. Por isso a mulher sempre é preservada. Porque pela importância que a mulher tem. Pastor, você vê que o princípio mudou desde o Antigo Testamento. Tem aquelas ideias de Zelofeade, no final de Números, que os homens pleitearam o direito delas e Deus concedeu a herança delas, né? Contanto que casassem dentro da tribo. Então, assim, o direito é preservado. Ele não quer, eu percebo esse princípio como um princípio de preservação da figura feminina. Isso. Desde lá do Antigo Testamento. Os direitos dela vão ser preservados, ela vai ter o seu direito garantido. Agora, ela não tem que ficar escarnecendo. Então, assim, desde o Antigo até aqui, já no Novo, você vê que o princípio é o mesmo. Exatamente. E essa é a ideia. Por isso que no versículo 12 ele vai dizer, não permito que a mulher ensine. Porque aqui
estar no diálogo, né? Em discussões com os outros, né? E assumindo a liderança, e nem exerça autoridade de homem, ela esteja, porém, em silêncio. Aí algumas pessoas falam assim: pode a mulher ser pastora? O que vocês acham? Pode, aqui tem, né? Aqui tem. Mas é por isso? Não, por que mulher pode ser pastora? Pastor, o exemplo de Lídia, por exemplo, foi uma mulher de força na Bíblia, né? E então ela feriu os princípios. Uma vez eu fui pregar numa igreja que era de uma pastora. Aí ela foi falar sobre. Ela me pediu para falar sobre o papel do ministério, né, da igreja, os ministérios e tal. Eu falei, beleza, eu vou falar sobre os ministérios. A mulher é pastora, casada, o marido não era nada, só ela que era pastora. E ninguém era mais nada, entendeu? Ela era pastora presidente da igreja. Aí eu fui pregar. Aí a minha língua cansando, né? Eu falei, gente, eu vou ter que falar. E era uma amiga. Era uma amiga. Aí eu falei assim, gente, ó, deixa eu falar uma coisa para vocês. Falando no ministério pastoral, esse foi o assunto que me pediram para falar, eu vou ter que falar. Mulher pode ser pastora? Pode. Mas ela não pode exercer autoridade sobre o homem. Porque quando a mulher exerce autoridade sobre o homem, ela quebra princípios. Por exemplo, você já observou que na igreja como é que funciona? A gente tem pastoras, mas você nunca viu uma pastora nessa igreja dando comando para homem. Entende? As pastoras orientam as mulheres, trabalham com as mulheres. Você não vai ver pastora dando bronca em homem na igreja. Na igreja. Na igreja. Não, aí é diferente. A situação profissional, na área profissional, hoje em dia, por causa do feminismo, a sociedade está com os valores trocados. Então, a gente está dentro de um contexto social diferente. Mas o ideal seria que a igreja fosse implantando com o seu modo de vida esses princípios. Porque esses valores são bons, não são ruins. E também não está menosprezando ou diminuindo a mulher. A mulher, ela, pelo contrário, a Bíblia a vê como um ser mais divino. Entende? Por quê? Porque a mulher é o único ser no universo que tem o poder de gerar vida, além de Deus. Então, e gerar vida não é gerar somente vida, filho, mas gerar a imagem e a semelhança de Deus. Então, Deus olha para a mulher com tanto zelo, que ele põe o homem para protegê-la. E aí ele está falando, o homem precisa proteger a mulher. Então, mulher, não entre em discussão com o homem, porque o homem não vale a pena você discutir com ele. Vocês estão acima disso. Se guardem, se preservem, o homem vai proteger vocês. Então ele vai preservar. Na sociedade, você não tem isso. De repente a mulher é chefe do homem, então o homem vai chegar. Você também, por favor, não vai chegar lá no seu chefe, amanhã na sua chefe, e falar assim: ó, não vou te ouvir porque você tem que ficar calado. Principalmente se você estiver em um aula privado, né? Porque senão você vai ter que descobrir comigo no dia seguinte. Não faz isso não. Você tem que fazer o seguinte: olha, na sociedade os valores são outros. Respeite a mulher, obviamente, respeite sua chefe, mas na igreja também você não pode e não deve fazer isso, homens. Isso não significa que
você vai menosprezar as mulheres. Isso não é o que a Bíblia está dizendo. Paulo está dizendo, preserve as mulheres. Cuide delas. Elas estão acima das discussões tolas de vocês. Se guardem e guardem a sua mulher. Dê a elas o seu melhor. Invista nela. As mulheres não fiquem mandando nos homens. Então, por exemplo, a gente entende que a mulher ela pode desenvolver qualquer missão, qualquer coisa. Ela pode, por exemplo, ensinar, né? Vir ensinar a palavra de Deus, tranquilo. Agora, exercer uma autoridade sobre o homem é diferente. É diferente. Uma mulher, e vocês podem tirar aqui pela igreja, as mulheres aqui, as pastoras da igreja, não mandam nos homens. Elas não chegam aqui e falam assim, a partir de agora eu quero os homens. Não. Os homens da igreja, não. Você pode observar que toda bronca que vai para homem, vem do pastor do laço, né? Aí ele que rasga lá. Fala, eu quero os homens, eu não sei o que, tá quando ele vai brigar com os homens, é ele lá. Então tem que se trabalhar dessa maneira. A gente tem que entender o papel de cada um. Para quê? Para que sejam preservados. Né? Você pode observar, as pastoras da igreja não são menosprezadas, não são diminuídas, não são inferiorizadas. Elas têm o seu valor, têm a sua importância, têm o ministério que está desenvolvendo no reino, e são valorizadas por isso, ouvidas por isso, respeitadas por isso. Então a mulher ela tem o seu valor, a sua importância. Vocês estão além dessas discussões dos homens, ok? Então, olha, continuando no verso 13. Porque primeiro foi formado Adão. Pois é, Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Está vendo por que a mulher tem que ser preservada? Todavia, será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé, amor, santificação com bom senso. O que Paulo está dizendo aqui, gente, é que há um ministério mais sublime de todos da mulher, que é ser mãe. Mulher, tem mulher que está tão preocupada em ministério, está tão preocupada com a profissão, tão preocupada, tudo bem, não sou contra isso, só que eu quero que você entenda uma coisa. O mais sublime que Deus lhe deu é a missão de ser mãe na terra. Seja mãe em primeiro lugar. Mãe, seja uma mãe profissional, seja uma mãe que desenvolve um ministério na igreja, né? Seja uma mãe que faz outras coisas, mas seja em primeiro lugar a mãe. Porque é essa a missão principal da mulher. Por que isso? Porque você vai ensinar aos seus filhos os princípios, os valores do reino de Deus. Inclusive, essa diferenciação de papéis, com certeza é muito sábio, até por essa questão da preservação. Mas o mundo secular hoje tenta colocar na cabeça da mulher que, a partir do momento que ela está sendo submissa, ela está sendo inferior. E às vezes é muito difícil você estar querendo com a intenção de proteção, está rompendo tudo isso aqui que a gente está vendo aí. Isso é verdade. E o que você está vendo hoje na sociedade? Isso o pessoal está falando muito agora. As mulheres estão sobrecarregadas. As mulheres estão sobrecarregadas. Porque hoje as mulheres estão fazendo função de homem e tem homem fazendo função de mulher. E aí o que está acontecendo? Os homens estão ficando relaxados e as mulheres sobrecarregadas. O que tem de mulher aí, gente, sobrecarregada, olha, eu vou falar uma coisa para vocês, graças a Deus eu não sou mulher nesses dias. Sério mesmo. Porque, olha, tem que trabalhar, chega no trabalho, tem que cuidar de criança, porque cuidar de criança não é botar para dormir não, dar comida e banho e dormir não. Cuidar de criança significa orientar o filho em todo o caminho, em todo o processo. Sabe por quê? Seu filho vai estar durante o dia conversando com gente. O seu filho está durante o dia formando opiniões. Ele está assistindo a televisão, ele está formando opinião, ele está conversando com os coleguinhas, está formando opinião. Aí chega a noite, você não tiver um bom diálogo com o seu filho, que opinião ele está guardando no coração? Entende? A criança ela revela à noite, né? A gente está assistindo um curso de algumas janelas que ela abre, então ela revela que ela está trabalhando durante o dia e o pai tem que está sempre conduzido no caminho certo. Então você tem que ter o tempo de diálogo, porque a mãe é boa para isso. Eu tento conversar com meu filho, admirado
da Cláudia no Mundial é incrível. Olha que eu sou pastor, que eu sei ouvir, que eu sei falar, que eu converso com as pessoas, atendo, mas nos meus filhos é um desafio, porque eles são educados comigo. Por mais que eu pare, converse com eles, assim, a gente brinca, eles brincam muito comigo, a gente tem um bom relacionamento, mas é engraçado que segredo eles gostam de conversar comigo. É incrível, eu fico assim tentando, uma vez a minha filha, eu peguei a minha filha e falei, Júnior, vamos dar uma volta de moto com o pai, né? Eu quero ser aquele pai moderno. Aí eu fui com a minha filha lá pro plano, a gente foi assistir um show lá, chegou lá, aí filha, não sei o que e tal, vamos lá com o pai, uhul, bora filha, vamos filha. E ela assim, pai, menos. Aí a gente foi lá, ela falou, não, então vamos ali agora, a gente vai lanchar, vamos lá minha filha, tá? Eu com ela falei assim, não filha, a noite é nossa, hein, pai e filha, tá, vamos lanchar, o que você quer? Não, eu quero comer ali ela, qualquer coisa, pai, não, vamos lá, então vamos levar você ali, ó. Aí levei ela naquela casinha de cachorro-quente. Vem aqui no cachorro-quente aqui, tá? A gente comendo. E aí, filha, me conta aí, como é que tá? Como é que tá o seu coração? Como é que tá? Você tem se apaixonado por um menino? Ah, pai, como é que é, João? Você tá doido, menino? Você tá doido? Não tem pressão, velho. Mas aí, né, ela calada, conversa comigo, bate um papo, a gente conversou de tudo, mas engraçado, que segredo ela não abre o coração. Aí ela chegamos em casa, ela foi lá pro quarto com a mãe dela. Ela, mãe, meu pai é engraçado demais. Ele tentando ser o amigão. É muito engraçado meu pai, mas você tem que ver. Daqui a pouco a Cláudia me conta tudo, né? Ela fala, olha só que coisa, a gente tentando, né? Sabe como assim, a menina vai e mas o fato é que a mulher tem essa sensibilidade, né? Não que a criança não confie no pai, não que não goste do pai, mas de fato a mãe é quem você abre o coração, é quem você confidencia, é a mais próxima, não tem jeito. Já observou isso? Quando a gente vê um cara sofrendo um acidente de moto, ele cai no chão, tu pensou que ele grita, é pai? Eu nunca vi ninguém no desespero gritar pai, pai! Nunca vi, eu só vejo gritar o quê? Mãe! Eu vejo gritando mãe. Eu fui para aquele kamikaze, lá no Ita, na época que o Ita veio aqui, eu era adolescente e tal, a gente foi pro kamikaze lá, né? Aí o meu negócio estava um pouco solto, aí eu achei que estava quebrado, né? Eu falei, caramba, tá quebrado, vou morrer, fiquei de cabeça para baixo. E comecei a gritar, para, tá solto. E o pessoal, eu fui com o pessoal da igreja, né? E só tava aquela folguinha. E eu, caramba, tá solto, tá solto, mãe do céu, mãe. Aí o cara parou o carrinho. Aí o cara chegou lá e foi ver. Não, é assim mesmo. Dá vontade de falar assim, eu posso descer? Mas você vê como é que é inconsciente? A mãe tem esse papel, essa importância, não só para o filho, mas para o marido, para a família. Então a mãe tem que ser preservada, está acima, gente, está acima de qualquer coisa. Então nós, maridos, temos que olhar para a esposa com esses olhos. Não é que olhar de menor do que eu, não é não. Você vê a astúcia de Satanás, ele é tão assim astucioso que ele pegou esse sentimentalismo, essa proximidade que há com a mãe e montou toda uma doutrina católica em cima da figura materna. Exatamente. Né, de proximidade é a mãe, o centro, então, porque a adoração é sobre Maria, né? Você não vai no pai, você vai em Maria, que está ali, é sua mãe. Exatamente. Então, em cima disso, Satanás fez. Esse é o princípio, né? Que ele pega o valor correto e vai deturpar. Gente, ó, lá no capítulo 3, diz assim, fiel é a palavra. Agora é a última etapa que Paulo vai orientar agora para quem é pastor. E quem quer ser? Olha só que coisa interessante. Se alguém aspira ao episcopado, nesse caso, líder congregacional, porque o episcopado ou bispo tem essa conotação no grego,
tá? É quem é responsável pela congregação, um líder congregacional. Esse está almejando uma excelente obra. Verso 2. É necessário, importante você guardar essa palavra, é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível. Então a gente não pode escolher para bispo, para um líder congregacional, seja pastor, seja qualquer líder que for, uma pessoa que primeiro não seja irrepreensível. Ele está dizendo, essa pessoa não pode ser passiva de repreensão. Esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, né? Ou seja, novato na fé, né? Para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha um bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Se alguém quer ser pastor, tem que cumprir esses quesitos. Uma vez chegou um rapaz aqui na igreja, um jovenzinho, falando, porque Deus me chamou para o ministério pastoral. E tem muita gente que faz isso, né? Fala, você é chamado, prega aí. Rapaz, prega bem, hein? Vamos consagrar você. Você é um líder, vamos consagrar você. Gente, igreja não é empresa. Entende? Tem os quesitos, e os quesitos são esse aqui, ó. Aí ele falou assim, aí chegou para mim e falou assim, Henrique, eu quero ser pastor, como é que eu faço para ser pastor aqui na igreja? Ele estava já congregando com a gente há algum tempo, né? E aí ele falou, sou um ministério pastoral, como é que eu faço para ser pastor e tal, porque eu quero desenvolver meu ministério logo, Deus está me cobrando isso. Eu falei, você chegou no lugar certo. Falei para ele, né? Aqui é o lugar, irmão. Você quer ser pastor? Quero. Faço. Sério? Aí, como é que eu faço? Aí eu abri esse texto. Eu falei, quem almeja o episcopado, excelente obra almeja. Você está no caminho certo, é isso aí. Agora, é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível. Como a igreja ainda não te conhece, precisando conhecer você, sua casa, precisando conhecer sua família, sua vida. Ver se você é irrepreensível mesmo, se você é uma pessoa correta. Outra coisa, esposa de uma só mulher. Mas eu não sou casado. Ixi, começou a complicar. Mas aí você casa, né? Aí fica legal. Temperante. Tem que ser uma pessoa que não seja briguenta. Porque tem gente que só pavio curto. Não serve, incrível. Não serve. E eu vou falar, isso aqui é fundamental mesmo. Paulo não está falando aqui de falar, não, viu? Pastor tem que ser temperante, porque dá vontade de arranhar umas ovelhas. De depilar tudinho, né? Tosquear, né? Tosquear. Tosar cera. Botar tosar assim, ó, com cera. Né? Mas a Bíblia diz, tem que ser sóbrio no ensino, tem que ser sóbrio, modesto, pode ser uma pessoa, tem que ser hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, cordato, inimigo de contendas, não avarento, que governe bem a própria casa. Você viu que ele vai falar de ser marido de uma só mulher, de governar bem a própria casa? Porque um pastor, um líder, tem que ter a família como modelo. Primeira coisa que a igreja tem que olhar não é o quão bem esse pastor prega, o quão bem ele lidera, mas se ele tem uma família que está nos caminhos do Senhor. Olha só. Né? Quando eu fui ordenado, eu não tinha filho ainda. E eu ainda era solteiro. Meses, né? 2 meses solteiro. Eu casei em fevereiro. Fui ordenado em dezembro. E 2 meses depois eu casei. Antigamente tinha essa ideia. Mas isso aí é bem perigoso, gente. É muito perigoso. Sabe? A igreja tem que, de fato, nós como igreja precisamos observar esses conselhos que o apóstolo Paulo dá. Não vamos sair ordenando de qualquer gente, não. Solteiro, pastor, pode ter? Não. Por que não? Porque eu creio no que a Bíblia está falando. Você não crê na Bíblia? A Bíblia fala que tem que ser marido de uma só mulher. E outra coisa, ele fala que tem que ter
os filhos, aqui a família, ó, criada sobre a disciplina. Como é que é? Sobre os filhos sob disciplina. Governar bem a própria casa. Pastor, tem uma interpretação aí, uma pergunta. Diz que, na verdade, a pessoa pode exercer a multiculturalidade, ser pastor solteiro, mas assim, o que o Paulo está dizendo é que se ele for casado, seja de uma só mulher. A restrição é essa, mas não que ele tem que ser casado. Por exemplo, se ele tiver filho, ele tem que governar bem a sua casa e seus filhos, não que ele tenha que ter filhos. As pessoas cristãs dizem que usam o exemplo de Paulo, né, que era solteiro, e também do próprio Jesus, que não casou e que exerceu o pastorado. Olha só, de fato, existem pessoas que entendem assim, que você pode ordenar o solteiro, mas aí é no caso, na condição da pessoa. Mas aí eu te falo o seguinte, é meio complicado, porque geralmente a pessoa não fica só. Paulo vai falar sobre isso antes, né? Em Coríntios, no livro dessa orientação. Só se a pessoa tiver um chamado celibatário, né? De celibato. Mas em via de regra, todo homem casado. Todo homem casado. Então Paulo coloca isso aqui como uma via de regra. Há exceções à regra? Mas em via de regra, que seja casado, porque vai casar mesmo. Por exemplo, ninguém aqui eu acho que vai ser celibatário. Entende? Todo mundo aqui pensa em casamento, todo mundo casa. Então é uma via de regra. Então ele está falando aqui, em regra, todo bispo tem que ser casado e criar os filhos na disciplina e na administração do Senhor. Então ele coloca isso de uma forma generalizada. Por quê? Para que não se tenha solteiros, porque o solteiro, ele não tem experiência. Tem. Exatamente, ele não tem experiência conjugal, ele não tem experiência de serviço. Não sabe o que é servir de fato o próximo, porque casamento é serviço contínuo ao próximo. Não tem jeito, entendeu? Então é importante ter esse modelo, esse exemplo, ser casado. Tanto é que até hoje, nós estamos falando de quase 2000 anos de diferença. Até hoje, a igreja tem dificuldade de ter pastor solteiro. Já observaram? Todo pastor de igreja é casado. Pastor solteiro, eu conheci um. Gente, esse pastor era solteiro. Deixa eu ver se tem alguém aqui da época. Alguém época de adolescente que foi. Eu acho que o Bruno talvez tenha conhecido o Fábio, né? Pastor solteiro tinha na Ceilândia, lembra? Não? Tinha um pastor solteiro que ele pegava nos acampamentos, todo mundo ficava assim, pastor. Ele era meio corretido assim, aí ele pegava a Bíblia pequenininha que ele tinha, e aí o pessoal achava ele o máximo. O pastor era solteiro. Gente, o que tinha de fofoca, o que tinha de confusão ao redor desse pastor, vocês nem imaginam. A mulher, ela brinda o marido, você sabia disso? É incrível. Pastor solteiro é problema até hoje. Por isso que, em via de regra, nenhuma igreja sempre pastor solteiro. Até hoje. Você não vê isso, entendeu? Você vê no catolicismo, mas o padre ele é isolado, né? Então, já na igreja não. Na igreja o pastor está no meio do povo, está com o povo. Então é complicado. Já como é o pastor solteiro, se estiver conversando com a irmãzinha, né? Aí o pessoal já quer ser a primeira dama. É complicado. Para a gente encerrar, ele vai falar da apostasia no capítulo 4 dos últimos tempos. Ele vai falar que nos últimos dias, alguns, capítulo 4, apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento, que exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos, com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Porque havia mesmo pessoas que condenavam o alimento que Deus criou. Isso aí não pode comer não, isso é pecado. Deus também não proíbe o alimento, que é alimento para ser comido. Tá?
pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graça nada é recusado, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. É bom a gente lembrar aqui que quando ele fala de alimento, ele está falando de alimento, que Deus criou para ser alimento, porque o povo estava condenando o que era alimento. O que era alimento? Ele estava falando, não coma esse alimento, não coma alimento. Ele está falando, não, todo alimento deve ser comido, todo alimento deve ser comido. Mas Deus criou o morcego para ser alimento? Não. Então não coma o morcego. Entende? Porque isso aí Deus não criou para ser alimento. É quando o que Deus criou para ser alimento é que deve ser comido. E não o que Deus não criou para ser alimento. Ok? Porque se você interpretar aqui como tudo que foi criado para ser comido, então daqui a pouco a gente pode comer até uns aos outros, né? Ah, vou comer mesmo, vou soltar o corpo. Não é assim, tá? Vou comer rato. Ah, vou comer não sei o quê. Não, não. Tá? Por favor. Se você for comer longe de mim, então não coma. Por quê? Ah, porque tudo que Deus criou foi comida para ser recebido aqui, ó. Deus criou para serem recebidos com ações de graças. Não. Ele está falando de alimento. O que é alimento? Deus vai falar o que é alimento. Você dá uma olhada. Exorta estas coisas aos irmãos. Serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentando com as palavras da fé e da boa doutrina que vem seguir. Mas rejeita as fábulas profanas de velhas caducas. Exercita-te, pastor do Lázaro, pastor do Lázaro, fala, irmãozinho, aquelas irmãzinhas, né, minha que fica fofocando, aquelas, né, que vai para a igreja para fofocar, é essa daí. Exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e daqui há de ser. Fiel é esta palavra e digna de aceitação. Olha para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Ordena e ensina estas coisas, está vendo? Aí ele vai falar para o jovem Timóteo. Timóteo, ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza, até a minha chegada. Aplica-te à leitura, exaltação e ao ensino. Não te faças negligentes para com o dom que é em ti, o qual te foi concedido mediante a profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim será salvo tanto a ti como aos teus ouvintes. O que ele está falando? Você vai desenvolver um ministério pastoral? Faça com zelo. Gente, se a igreja pôs a mão a você para desenvolver algo com ele, seja o que for, faça com zelo. Faça com dedicação. Tem crente que enjoa da coisa e ele começa a empurrar para a barriga. Aí está lá, né, fazendo de qualquer maneira. A igreja fazer. Aí chega lá e fala, pastor, não estou mais aqui não. Aí sai fora. Entende? Você vai fazer a obra do Senhor machadamente. Primeiro, quem deve fazer algo no reino de Deus é gente que tenha o discernimento de que está servindo o reino, que está servindo a Deus. E ele recebe da igreja a imposição das mãos. Você sabe que essa questão de imposição das mãos na Bíblia é algo muito sério. Porque não é somente impor as mãos. O que ele está querendo dizer com essa imposição de mãos é confiar a igreja, aliás, a igreja confia à pessoa a responsabilidade ministerial. A imposição de mãos é isso. Então, por exemplo, uma vez aí alguém chegou, estava tendo meio que isso, um doido nesse aqui, aparecem uns doidos aqui de vez em quando. Aí veio um doido, ele falou assim, mas eu não reconheço você como pastor. Eu falei, você não reconhece, o problema é seu, não é problema meu. Isso não é uma questão minha. Porque eu recebi a imposição de mãos da igreja. Diferente. Olha só, é a igreja quem confiou a mim a missão pastoral. Não é você, indivíduo. Entende? Somente a igreja pode dizer, não confiamos a nossa missão pastoral mais. Somente a igreja tem poder para isso. Somente a igreja pode chegar e desqualificar, e dizer assim, alguém
ao ministério. Só a igreja pode fazer isso. É a imposição das mãos da igreja. Olha como que isso é importante. Portanto, meu irmão, quando você recebe uma imposição de mão da igreja para determinada função, faça isso com todo apreço, com todo zelo, porque isso não é uma questão apenas do seu chamado, isso é uma questão do seu testemunho de fé. Isso que Paulo está falando. Isso revela o seu testemunho. Isso é importante salientar que também existe um ordenamento pastoral que é feito por presbitério. Exatamente. Então, não só a igreja, mas também como outros líderes pastorais que reconhecem o ministério pastoral. Porque assim, a gente pode incorrer com ele de que, tendo apenas a igreja, se no caso da igreja local, não tem conhecimento da palavra, correndo ele de ordenar a pastoral que não tem o conhecimento suficiente, ou que não seja apto a ensinar. Paulo, eu coloquei igreja porque assim, como é a igreja que determina os líderes, então na verdade tudo vem dela, né? Da posição de mão da igreja. Então esse é o ponto. Mas de fato, a igreja tem um presbitério que vai representar a igreja. Por isso que a imposição de mãos é importante, porque quando se impõe as mãos, significa que você está confiando naquela pessoa aquela responsabilidade, aquela missão. Então, quando a igreja impõe a mão para você, para desenvolver, seja lá o que for, meu irmão, toma cuidado, porque agora você é testemunho daquelas pessoas. Faça com zelo. Aplica-te a fazer como acontecer. Não precisa ser precipitado em receber imposição de mãos. Mas se recebeu, faça com zelo. Não precisa querer liderar nada na igreja. Mas você vai fazer alguma coisa? Faça, dá o seu tempo. Faça com zelo. Porque eu vou falar uma coisa para você. Você é testemunho dos outros. Tá bom? Paulo vai dar orientações práticas à igreja sobre fé, sobre trato com as viúvas, né? A igreja, como ela deve cuidar das suas viúvas, ter zelo por elas, principalmente as viúvas que não têm filhos. E Paulo vai dizer, as viúvas que têm filho, a igreja tem que orientar os seus descendentes a cuidar dos mais velhos. Você está vendo que a igreja tem, Paulo vai orientando Timóteo a pastorear Éfeso e cuidar desses pontos. A igreja não é só uma preocupação espiritual, mas ela também deve ter uma preocupação social. Entende? Na igreja tem que ter rico e tem que ter pobre. Tem que ensinar o rico como tratar o pobre e tem que ensinar o pobre como tratar o rico. A gente falou na semana passada aqui do pobre, né? Qual é o papel do pobre? Não vai ficar me dá, não. Paulo vai falar, o pobre tem que se trabalhar. Não pode ficar dependendo dos outros, não. Paulo fala, eu mesmo não sou peso para ninguém, não é porque eu não devo, porque biblicamente eu até devo fazer isso. Mas eu não faço isso por causa dos testemunhos dos sanguessugas aí. Porque senão eles vão falar, o pastor faz, eu vou fazer também. Paulo vai falar, não, eu estou fazendo isso para ensinar os pobres que eles têm que também trabalhar para poder conquistar o seu sustento. Entende? Então é importante todo mundo fazer o seu papel numa comunidade para que nós tenhamos um trabalho social efetivo. As viúvas que estão desamparadas, serem cuidadas, serem tratadas, serem orientadas. A igreja tem que estar perto desse pessoal. Os órfãos, a igreja tem que estar perto, tem que olhar para isso. Os necessitados, a igreja tem que olhar. Então, estar numa comunidade significa estar atento a todo mundo. Tem que ficar atento a todo mundo. Como é que está? A gente tem que estar olhando isso. E isso não é papel de pastor, isso é papel da igreja. Tá? Tudo bem? Então, ótimo. Gente, eu falei bem resumidamente aqui o que Paulo está falando. Essa epístola é fantástica, porque ela fala do dia a dia da igreja. Tá? Vamos ficar em pé, vamos orar? Depois tem uma lida em casa, primeira epístola, e também veio a segunda epístola, que eu vou falar sobre ela semana